Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Minuto OAB. Que bom ter você aqui conosco, fico muito feliz. O tema da aula de hoje é recebimento da denúncia. O juiz, quando vai receber a denúncia, ele precisa fundamentar a sua decisão? Quais são as consequências para o processo dessa decisão que recebe a denúncia? E existe algum tipo de recurso capaz de combater essa decisão? Esses temas serão tratados na aula de hoje. Se você gosta das nossas aulas, se inscreve no nosso canal e também ativa o sininho aqui para receber notificações quando nossos vídeos forem lançados no canal. Então, não perde tempo, se inscreve e ativa a notificação. Aqui abaixo no vídeo, na descrição, você vai encontrar o link para download do material que nós vamos apresentar aqui na aula. Ele está em PDF, vai ser disponibilizado. E também na descrição está o link para acesso às nossas outras redes sociais. Porventura você pode nos seguir lá no Telegram ou no Instagram. O link está aqui abaixo, basta clicar neles aqui e você vai ser redirecionado às nossas outras redes sociais, caso queira ter a nossa companhia lá também. Vamos parar de enrolação, parar de ficar falando aqui e vamos direto à nossa aula. E aí, o magistrado, ele precisa fundamentar a decisão que recebe a denúncia? Será que ele precisa ou não precisa? Prevalece, segundo a jurisprudência, que o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória. Peça acusatória é um termo bonito para florear e intitular a denúncia. Você pode chamar ela de peça inaugural acusatória, exordial acusatória, tudo isso para falar da denúncia. É só um jeito bonitinho, rebuscado de você falar da denúncia, tá? Mas prevalece então o entendimento que o magistrado ele não precisa fundamentar a decisão que vai receber a denúncia. Vou até continuar a leitura porque é importante, ó. Até mesmo para se evitar, não se exige a fundamentação pela qual o juiz está recebendo a denúncia, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise do mérito. Então a preocupação o magistrado está nesse momento, apenas ele vai decidir se os pressupostos da denúncia foram preenchidos para então fazer o seu recebimento. E se porventura ele fundamentar demais essa decisão que recebe a denúncia, ele pode invadir o mérito. Ele pode cometer um excesso e esse excesso vai acarretar prejuízo para a defesa e é passível de nulidade. Então, para evitar esse excesso do magistrado, e até porque não se está numa fase que a decisão dele é definitiva, de cunho assim, decisório, ele pode não fundamentar a decisão. Aliás, não é exigido do magistrado exarar a fundamentação pela qual ele está recebendo a denúncia, certo? Esse é o entendimento que prevalece, essa é a regra geral. Existe exceção, eu já vou repassar para vocês, mas fixem. Regra geral, o magistrado não precisa fundamentar o recebimento da denúncia. Essa preocupação é até para que ele não cometa excessos e venha a invadir o mérito. Na dicção do Supremo, o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara para fins a que se refere o inciso 9, artigo 93 da Constituição Federal, a ato de caráter decisório, daí porque não se exige que seja fundamentado. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, diz o seguinte: todas as decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade. Tá? Essa é a previsão constitucional. Só que essa decisão de recebimento da denúncia, ela não tem esse, aqui ó, destaco aqui ó, caráter decisório. E aí, como ela não tem esse caráter decisório, ela não vai se submeter a essa obrigação constitucional do artigo 93, inciso 9. Por isso, como ela não tem esse caráter decisório, a decisão que recebe a denúncia, e também visando limitar, aliás, precaver esse excesso que o magistrado pode cometer invadindo o mérito, ele não está obrigado a fundamentar a decisão que recebe a denúncia. Há precedentes admitindo, inclusive, a possibilidade de recebimento tácito da inicial acusatória, quando o juiz, sem se referir expressamente ao recebimento, determina de imediato a citação do acusado. Para quem fizer
o download do material, PDF, na nota de rodapé nós disponibilizamos os julgados, tá? Toda vez que a gente mencionar um julgado aqui, a gente vai apontar na nota de rodapé para não falar que a gente está aqui dizendo abobrinha. Tem fundamentação que nós estamos falando aqui, ok? Para quem fizer o download do material, então, vai estar disponível lá no rodapé aqui, ó, as emendas, as jurisprudências na qual a gente está mencionando. Então, só para finalizar essa parte inicial, o juiz, via de regra, tem a necessidade de fundamentação da decisão que recebe a denúncia, ele não precisa fundamentar, tá? Para evitar que ele cometa excessos, né? Para que ele não venha a invadir o mérito, e também essa decisão de recebimento da denúncia não se equipara, não tem esse caráter decisório e, portanto, não fica submetida à obrigatoriedade constitucional do artigo 93, inciso 9, que determina que todas as decisões devam ser fundamentadas sob pena de nulidade. Só que é o seguinte, lembra que eu falei, regra geral não precisa fundamentar. Contudo, toda vez que o procedimento prevê a apresentação de defesa preliminar, e qual que é a diferença entre resposta à acusação e defesa preliminar? A defesa preliminar, ela é apresentada antes do recebimento da denúncia. Já a resposta à acusação é depois do recebimento da denúncia. Como a defesa preliminar ela é oferecida antes do recebimento da denúncia, ela se destina principalmente a mostrar que a denúncia carece dos pressupostos exigidos e, portanto, ela deve ser rejeitada. Então, toda vez que o procedimento prevê a apresentação de defesa preliminar, ao contrário da regra geral, o magistrado ele deve sim fundamentar a decisão que recebe a denúncia. A regra geral é que ele não precisa. Contudo, toda vez que o procedimento prevê a apresentação por parte da defesa preliminar, deve sim o magistrado fundamentar a sua decisão, até porque ele vai exarar sua decisão não só com base na denúncia, não só analisando a denúncia, mas também a defesa preliminar ofertada pelos procuradores, pelos advogados do réu, do acusado. Então ele não pode, como tem uma defesa, a defesa preliminar no processo, ele não pode simplesmente indefiro e receba a denúncia. Ora, tem uma defesa ali, o réu se manifestou, então você deve exarar a decisão fundamentando o porquê está rejeitando a defesa preliminar e está recebendo a denúncia, tá? Essa decisão, toda vez que o procedimento prevê a defesa preliminar, vai se submeter à obrigatoriedade da fundamentação acerca do recebimento da denúncia. Agora, a regra geral não é defesa preliminar, aí não precisa fundamentar o recebimento da denúncia, até para não cometer excessos e invadir o mérito. Nesse momento de recebimento, não é o momento adequado para tratar e falar sobre o mérito, ok? Só fazendo um resumo sobre o recebimento da denúncia, a regra geral é que o magistrado ele não precisa fundamentar a decisão que recebe a denúncia. Isso para evitar excessos, para evitar que ele venha a invadir o mérito, não é o momento de analisar o mérito, só os pressupostos da denúncia para ver se preencheu e assim fazer o seu recebimento. Essa é a regra geral. Contudo, quando o procedimento quando o procedimento é para apresentação de defesa preliminar, aí sim o magistrado deve obrigatoriamente fundamentar o porquê ele está recebendo a denúncia. Isso porque a defesa preliminar ela é apresentada antes do recebimento da denúncia. E o magistrado, quando for fazer análise se recebe ou não a denúncia, ele não vai analisar apenas a denúncia, mas sim a denúncia e a defesa preliminar. E como há uma manifestação do réu através de seus advogados, ele não pode simplesmente indeferir a defesa preliminar e receber a denúncia. Ele precisa fundamentar o porquê ele está rejeitando a defesa preliminar e está recebendo a denúncia. Regra geral, não precisa fundamentar o recebimento da denúncia. Quando for defesa preliminar, aí sim ele precisa fundamentar o porquê ele está recebendo a denúncia. Esses pontos são importantes, então, quando o magistrado deve fundamentar e quando ele não deve fundamentar o recebimento da denúncia. Defesa preliminar precisa, quando não for procedimento de defesa preliminar, não precisa fundamentar o porquê que ele está recebendo a denúncia. Continuando, nosso segundo ponto. A aula ela vai se basear em 3 pontos. Então, a obrigatoriedade de fundamentação acerca do recebimento da denúncia, quais as consequências do recebimento da denúncia e qual o recurso cabível para atacar essa decisão. Existe ou não existe? Será que é possível?
Ponto 2 da nossa aula. Consequências do recebimento da denúncia. Inicialmente, é possível causa de fixação da competência por prevenção e o curso da prescrição interrompido pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Quais são as duas principais características, consequências do recebimento da denúncia? Primeiro, fixação de prevenção. Quando há conflito de competência, o magistrado que primeiro receber a denúncia vai tornar-se prevento e todos os outros processos vão se reunir nele para que ele venha a julgar e proferir a sentença. Primeira consequência, então, do recebimento da denúncia é a fixação da competência por prevenção, artigo 83 do Código de Processo Penal. Qual é a outra consequência? A prescrição é interrompida. Durante a marcha processual, existem marcos interruptivos da prescrição. O que é isso? Toda vez que esse evento ocorre dentro do processo, ele vai interromper a prescrição. E lembra, interromper não é a mesma coisa que suspender. A suspensão, o prazo para, ele começa a contar, ele para e depois ele volta a ser contado novamente de onde parou. A interrupção não, interrompe e zera. Se ele passou 3 anos e aconteceu algum fato interruptivo, pouco importa, vai zerar e começar a contar tudo de novo. O recebimento da denúncia é fato que acarreta a interrupção do prazo prescricional. Primeiro você vai contar da data do fato até o recebimento da denúncia e depois do recebimento da denúncia para frente começa um novo prazo, porque esse fato que aconteceu no processo, o recebimento da denúncia por parte do magistrado, acarreta a interrupção do prazo prescricional. Essas são as duas principais consequências do recebimento da denúncia no processo. Só que tem um ponto importante. Esse aqui é um ponto muito importante. E caso o recebimento da denúncia, e se porventura o recebimento da denúncia é realizado por órgão judiciário incompetente, vai se manter a interrupção da prescrição? Não. Então, quando o magistrado recebe a denúncia, é o primeiro fato interruptivo dentro do processo. Esse recebimento da denúncia por parte do juiz acarreta a interrupção do prazo prescricional. Contudo, se o recebimento da denúncia é feito por órgão judiciário incompetente, esse fato do órgão ser incompetente e receber a denúncia não vai acarretar a interrupção do prazo prescricional. Como já se pronunciou o Supremo, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, o recebimento da denúncia não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal. Eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica que se refere ao artigo 117, inciso 1 do Código Penal. O órgão judiciário incompetente que recebe a denúncia não acarreta a prescrição do prazo, a interrupção do prazo prescricional. Só continuando, finalizando esse ponto aqui, quando o Ministério Público apresenta a denúncia, esse fato de apresentar a denúncia, por si só, não instaura um processo. É uma mera acusação. Depois que o magistrado recebe a denúncia, aí sim teremos a instauração do processo. E toda a relação será formalizada depois da citação do réu. Vamos passo a passo. Oferecer a denúncia, o processo já está instaurado? Não. Quando o magistrado recebe, aí sim o processo está instaurado e só depois que o réu recebe a denúncia é que todas as relações estão ali formalizadas e aí sim o processo pode continuar a sua marcha processual, designação de audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhos, interrogatório do réu, alegações finais e depois parte para sentença. Primeiro, então, denúncia ofertada não quer dizer instauração do processo. A partir do momento que o juiz recebe a denúncia, aí sim o processo é instaurado e todo o ciclo será formalizado depois que o réu é citado. O recebimento da peça acusatória é o momento em que se dá o início do processo. Prevalece o entendimento de que não é a propositura da denúncia que dá origem à ação penal, mas o recebimento da peça acusatória por parte do juiz, sendo que o processo só se inicia uma vez estabelecido a tríplice relação processual, ou seja, a apresentação da denúncia, recebimento dela por parte do juiz e consequente citação do réu, com chamamento do réu, que se considerado que, segundo a nova redação do artigo 363 do Código de Processo Penal, o processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado, certo?
Esse aqui, então, é a terceira consequência do recebimento da denúncia, o início, a instauração do processo. E toda a tríplice aqui, ó, sabe? A tríplice relação processual, recebimento da denúncia, oferta da denúncia, recebimento e posterior citação do réu. Adentrando a parte final da nossa aula, recurso contra o recebimento da denúncia. O Código de Processo Penal, porventura, prevê recurso específico para combater a decisão que recebe a denúncia? Tem alguma previsão no CPP contra a decisão que recebe a denúncia? É cabível? Recurso de sentido estrito? Recurso de apelação? Não, infelizmente não. A decisão que recebe a denúncia, não existe a previsão expressa de um recurso cabível especificadamente contra essa decisão. Tá? No Código de Processo Penal não existe nenhuma previsão. Contudo, a jurisprudência vem admitindo a interposição de habeas corpus contra essa decisão de recebimento da denúncia. Então, verificou que a denúncia foi recebida, não é possível ingressar com nenhum recurso específico. Contudo, se preenchido um dos pressupostos que eu já vou repassar para vocês, é possível ingressar com habeas corpus visando o trancamento dessa ação penal. E, logicamente, esse habeas corpus vai combater a decisão do magistrado que realizou o recebimento da denúncia. Em regra, não há recurso contra a decisão de recebimento da peça acusatória. Se não há previsão legal de recurso contra a decisão de recebimento da peça acusatória, não se pode perder de vista que a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus, objetivando o trancamento do processo penal. Esse trancamento do processo é tido como uma medida de natureza excepcional. Tá? O trancamento, o habeas corpus, ele não funciona como um recurso automático. Recebeu a denúncia, eu vou entrar com um recurso aí que é o habeas corpus. Não. Tá? O habeas corpus ele é utilizado de maneira excepcional e ele é cabível quando presente um desses recursos aqui. Ó. Esse trancamento do processo é tido como uma medida de natureza excepcional, né, utilizando o habeas corpus, que só pode ser admitido quando é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado, nas seguintes hipóteses. Quais são as hipóteses que permitem a impetração de habeas corpus para tentar o trancamento da ação penal? Então, você vai ter que analisar o seguinte: quando presente um desses pressupostos aqui, vai ser possível ingressar com habeas corpus para tentar o trancamento da ação penal. Se não existir, se não estiver presente no caso, pelo menos um desses requisitos aqui, não vai ser possível ingressar com habeas corpus para tentar o trancamento da ação penal. Então você vai ter que verificar se no caso existe manifesta atipicidade formal material da conduta delituosa. Se tiver, pode combater o recebimento da denúncia através de habeas corpus pedindo o trancamento da ação penal. Se existir presença de causa distintiva da punibilidade, se existir ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal, ou ainda se houver ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Esses requisitos não são cumulativos. Basta a presença de um deles que vai ser possível impetrar habeas corpus. Por outro lado, se não se fizer presente, no caso, nenhum desses requisitos aqui, não vai ser possível impetrar o habeas corpus para tentar o trancamento da ação penal, pois é uma medida excepcional e não automática para combater a decisão que recebe a denúncia. Presente um ou mais desses pressupostos aqui, desses requisitos, é possível impetrar o habeas corpus. Não estando presente nenhum deles, não é possível ingressar com esse remédio constitucional para tentar o trancamento da ação penal. Outro ponto importante. O habeas corpus ele é possível em qualquer tipo de ação para tentar o trancamento da ação penal? Não. Ele só é possível quando há ofensa ao direito de ir e vir. Se não há ofensa ao direito de ir e vir, não é possível impetrar habeas corpus para tentar o trancamento da ação penal. Por exemplo, verificando assim que se trata de infração penal a qual não é combinada a pena privativa de liberdade, por exemplo, porte de drogas para consumo pessoal, ou a qual seja combinada única e exclusivamente a pena de multa, não há se falar em cabimento de habeas corpus. Até a súmula 693 do Supremo. Diz que não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória, a pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada. Quando você verificar processo que
eventual pena a ser imposta não é privativo de liberdade ou só vê a aplicação de pena de multa, não é possível ingressar com habeas corpus para tentar o trancamento da ação penal, porque não há ofensa ao direito de ir e vir. Se não há ofensa ao direito de ir e vir, não é possível ingressar com habeas corpus para tentar o trancamento da ação penal. Só recapitulando, quando a pena culminada ela não é privativa de liberdade ou só prevê a pena de multa, não é possível impetrar habeas corpus. Só quando há ofensa ao direito de ir e vir. Não ocorrendo essa ofensa, não é possível tentar o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus. E só uma parte final, também não é possível ingressar com habeas corpus para tentar trancar processo administrativo disciplinar, porque também nesse tipo de procedimento não há previsão de aplicação de pena privativa de liberdade. Nesse sentido, também não é possível ingressar com habeas corpus para tentar o trancamento de processo administrativo disciplinar. E por último, na hipótese de impossibilidade de manejar o habeas corpus para tentar o trancamento dessa ação penal, você pode se utilizar do mandado de segurança. O mandado de segurança ele tem esse caráter residual, então quando não for cabível nem habeas corpus nem habeas data, existindo direito líquido e certo, você pode ingressar com mandado de segurança. Às vezes não é cabível habeas corpus, porque não tem essa ofensa ao direito de ir e vir. Se não há esse tipo de ofensa, você pode ingressar com mandado de segurança, tá? Porque ele é cabível de maneira residual quando não for possível nem habeas corpus nem habeas data e você está diante de um direito líquido e certo. Essas foram as considerações da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E só lembrando mais uma vez, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar a notificação para você receber informações de quando nós publicarmos novos vídeos no nosso canal. Toda semana nós estamos preparando uma aula nova para vocês. No nosso canal, no Telegram e no Instagram, tem outros conteúdos maiores, né? E todo dia a gente publica também nessas outras redes sociais. Eu espero que vocês tenham de coração gostado da nossa aula e até a próxima.